Nós estamos de volta hoje recepcionando nos estúdios da TV Prevê o Tenente José Sérgio de Souza, comandante do Pelotão de Trânsito de Bauru. E nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e nada melhor do que trazermos a autoridade desta área importante e que carece sempre de estar atualizando e cuidando dos problemas desta importante área da cidade e face até ao aumento populacional e o aumento de veículos. Muito obrigado, Tenente. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desta Semana Nacional do Trânsito, dos acontecimentos que nós teremos aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estarmos falando sobre trânsito, né? A Semana Nacional do Trânsito, Samuel, é apenas mais um período onde a gente tenta conscientizar condutores, pedestres, ciclistas da importância que é a nossa conscientização para termos um trânsito mais harmonioso. Vale lembrar que nós trabalhamos com o trânsito todo dia, viu, Samuel? Todo dia uma batalha para tentarmos conscientizar. Para você ter uma noção, né, o Código de Trânsito já tem aí mais de 18 anos da vigência do Código de Trânsito e nós ainda patinamos em alguns itens, né? Para você ter uma ideia, dos acidentes de trânsito mais graves, podemos citar lá principalmente aqueles com motociclistas. Se você for fazer um estudo a fundo das causas, você vai ver que princípios básicos do Código de Trânsito, eles não estão sendo observados. Então a gente percebe ali que o excesso de velocidade, né? Ainda pessoas conduzem o seu veículo falando no celular. As últimas pesquisas, mais de 50% dos passageiros do banco de trás do veículo não utilizam o cinto. Então tudo isso a gente procura trazer para a Semana Nacional do Trânsito, fazer um alerta aos condutores da importância disso. E é por isso que é um prazer estar aqui com você. Ô, Tenente, o senhor que está à frente do Pelotão de Trânsito de Bauru há 4 anos, é especialista em trânsito, com curso de preparação, com 11 anos de trabalho de campo e da legislação do Código Brasileiro de Trânsito. O atual código já é maior de idade. Claro que ele tem sofrido pequenas alterações, mas já está na hora de que se debruçasse e desse uma guinada geral na sua totalidade para adaptar a novas situações. Exatamente, né? Novas situações, como você bem disse, surgem todo dia, né? Nós tivemos recentemente a obrigatoriedade do farol aceso durante o dia. Mas que já foi revogado. Exatamente, que uma liminar já revogou, né? Já revogou e o Supremo deu ganho de causa para que aqueles que forem multados não tivessem a multa aplicada, ou seja, hoje é opcional. Exatamente, Samuel, mas somente quem viaja nas rodovias, tirando essa questão do condutor não saber se ele está na rodovia ou se está no perímetro urbano da obrigatoriedade, mas para quem viaja, para quem tem o seu dia a dia nas estradas, é muito importante, Samuel. Pesquisas indicam lá que de 5 a 10% da redução dos acidentes quando se acende os faróis nas rodovias. Então isso é muito importante. A gente vai da questão legal, né? Mas o mais importante é nós falarmos na redução dos acidentes, na preservação da vida. Então, para a Polícia Militar, quanto para a União, é importante que o motorista ele acenda os faróis nas rodovias. Para você ter uma noção, são questões de segundos que o motorista tem as condições de reagir, de fazer uma manobra para se evitar o acidente. Isso é muito importante. A Polícia Militar, sempre fomos a favor dessa lei, porque isso reduz em muitos dos acidentes e só quem tem um membro da sua família que está hospitalizado em decorrência de um acidente de trânsito sabe que o quanto que é importante a prevenção aí nesses casos. A gente espera, né, já que o recurso, né, já se perdeu, né, que a União novamente recorra e consiga reverter aí essa situação. Bom, comandante, o trânsito de Bauru é um trânsito considerado normal ou é um trânsito que está aí na média de acidentes mais do que a proporção de cidades do seu porte? Não, se você comparar Bauru com as cidades do mesmo porte, numericamente nós estamos bem, Samuel. Mas a questão mais importante com relação a isso é quando você fala trânsito de Bauru.
No ano passado, 21 vítimas fatais no trânsito de Bauru. E esse ano já 17. Eu poderia dizer para você que nós temos 255 mil veículos na cidade, dentre esses mais de 50 mil motos. Mas eu não posso falar em normalidade, Samuel, quando nós perdemos 21 vítimas fatais no ano passado e 17 esse ano. Não tem como você falar em normalidade quando, somente nesse ano, 11 motociclistas perderam a vida no trânsito. Então, comparando numericamente Bauru com as cidades do mesmo porte, nós estamos ótimos. Nós tivemos uma redução de 40% no número de acidentes comparativamente ao ano passado, até esse período. Só que, enquanto nós tivermos as pessoas morrendo no trânsito de Bauru, seja pedestre, seja motociclista, só para fazer um parênteses, se você somar o número de mortos em Bauru, no perímetro urbano, de motociclistas e pedestres, dá mais de 80% das nossas vítimas fatais. Então é preciso trabalhar muito, é preciso conscientizar a população e é preciso um trabalho conjunto, né, Samuel, de todos os órgãos, para que a gente possa alertar, porque somente a consciência de cada um é que a gente vai conseguir uma redução dos acidentes de trânsito, principalmente esses mais graves e os fatais. Ontem mesmo nós tivemos na madrugada uma fatalidade aí, um atropelamento de uma pessoa que estava trocando o pneu e acabou sendo vítima fatal de um veículo que vinha e que não conseguiu parar e o atropelou, o prensou e ele praticamente morreu no mesmo dia. Exatamente. O que acontece com nós no trânsito, acontece também em outros fatores da vida, mas principalmente no trânsito, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Essa é a questão. Então, quando nós falamos dos avanços do Código de Trânsito, Samuel, nós estamos deixando princípios básicos, né? O cidadão vai fazer a troca de um pneu no período noturno, a importância da sinalização, a importância dos piscas-alertas, a importância do triângulo. Então, são precauções básicas de trânsito que todos nós temos conhecimento da importância, mas que por uma razão ou outra acabamos não aplicando no nosso dia a dia. Isso passa despercebido. Por quê? Porque temos a noção que os acidentes acontecem sempre com os outros, né? Até ele bater a nossa porta. Um dos problemas que o senhor citou aqui, tenente, foram acidentes envolvendo os motociclistas, inclusive com vítima fatal. O motociclista não tem para-choque, o para-choque é o capacete e a testa. E nós percebemos, inclusive, muitos abusos. Os motoristas que pilotam as suas motos, eles não querem perder tempo e com isso ficam muitas vezes zigue-zagueando por entre os automóveis, por entre os outros veículos. Isso tem sido fator preponderante para que tenhamos um número maior de acidentes. Não tenha dúvida, né? Você falou a palavra cerne ali, né? O centro é o tempo, né? Todos querendo ganhar tempo, principalmente no trânsito, né? O cidadão ele sai atrasado de casa e quer resolver o atraso dele no trânsito, de qualquer maneira. Especificamente com relação aos motociclistas, o que a gente observa é mesmo aí o desrespeito às normas de trânsito. Quando nós estamos falando em motocicletas, estamos falando em um trânsito de aproximadamente 50 mil motocicletas em Bauru, fora aquelas que vêm das cidades vizinhas, né? Então, e isso tudo para dividir espaço com os veículos. Nesses casos, Samuel, quando o motociclista ele passa a não respeitar as leis de trânsito, principalmente no excesso de velocidade, né, nos casos das motos, o motoqueiro, por uma razão ou outra, onde tem um vazio, ele enfia sua moto no corredor e nem sempre as coisas dão certo, né? Sempre dá, mas tem uma hora que não dá. E aí acontecem as vítimas graves, por vezes fatais. Você pega hoje a população economicamente ativa, de 18 a 30 anos, para nós não estendermos até os 44 anos. Está aí mais de 80% das vítimas de acidente de trânsito. Você pega um motociclista lá, fazendo faculdade, trabalhando, cuidando da sua família. Ele sofre um acidente de trânsito, ele quebra a sua perna. Ele vai ficar de 6 a 8 meses com aquela gaiola na perna, lá no hospital, né? Então tudo isso traz desconforto, tanto para a família quanto para todos nós, né, que lidamos com isso aí. Tenente, mas o que está acontecendo com os motociclistas? Realmente é isso aí, as pessoas estão deixando de cumprir regras básicas de trânsito. Polícia Militar, nós fazemos fiscalizações específicas para moto.
para tentar justamente conter isso. E qual que é o que nós detectamos no dia a dia? Mais de 15% dos motociclistas estão conduzindo motos sem habilitação, Samuel. O cara não tem carta e está andando de moto. O que, em virtude da situação econômica, é mais fácil às vezes o cidadão comprar uma moto parcelada do que ele ficar pegando 4 ônibus por dia. Então ele vai lá, adquire o seu bem e sai aí, né? Na cidade de Bauru, sem experiência nenhuma, sem prática nenhuma. E isso traz dissabores para o trânsito. Se você pegar hoje os acidentes de trânsito graves, que nós falamos, das 17 vítimas fatais até agora, 11 motociclistas, mas o motociclista também atropela o pedestre, né? Então, é necessário um trabalho conjunto, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, todos os órgãos envolvidos, para que a gente consiga conscientizar as pessoas desse quesito do trânsito, né? Isso é muito importante. Uma pergunta informativa e didática. Nós temos observado que há um aumento considerável no trânsito de bicicletas motorizadas. Antigamente eles faziam bicicleta de baixa cilindrada, de 25, 40, 60. Hoje, quase todas essas bicicletas motorizadas têm um motorzinho ou envenenado com 80 cilindradas. Ou seja, precisa habilitação para esse tipo de veículo, precisa capacete, precisa ser maior de idade, ou pode ser, nós estamos vendo crianças pilotarem esses veículos. O que determina a legislação? A legislação ela é bem clara com relação aos cicloelétricos, ciclomotores. É necessário tudo isso que você citou. É necessário ser maior de 18 anos, é necessário ter habilitação para conduzir, é necessário os equipamentos obrigatórios. O que nós vemos comum em Bauru são adolescentes que fazem aquele ciclomotor aí, adquirem o kit e fazem o ciclomotor. E saem para a rua aí sem tem 80 cilindradas, exatamente, motor até... é um motor considerável, né? E sem experiência nenhuma, logicamente, acaba se envolvendo. Muitos deles, o Samuel, com a conivência dos pais, quando não com a permissão, né? Então, é uma questão a ser levantada, a Polícia Militar está ciente, trabalhamos orientando, trabalhamos fiscalizando. O mais importante, há toda uma legislação que cuida disso aí. Além do que nós falamos da parte do condutor, que é a habilitação, que são os equipamentos, também tem a parte do veículo. Ele tem que ser licenciado, ele tem que passar por pelo órgão de trânsito para que se regularize a situação dele. A legislação, ela fala disso aí, ela dá um tempo para que a pessoa se adeque à legislação. No caso daqueles veículos onde ainda não tem lá, que foram fabricados antes de 2015, que não constam no cadastro, então tem toda uma legislação a respeito disso. O mais importante que a Polícia Militar orienta, os pais principalmente, não deixe seus filhos adolescentes adquirir esse veículo, porque ele não vai ter condição de circular. E uma vez flagrado pela Polícia Militar, esse veículo ele é recolhido ao pátio, e o proprietário não consegue mais tirar. Em outras palavras, ele vai perder o seu bem, vai perder o seu investimento, e até que ele consiga lá a legalização do bem, para que possa conduzir só após 18 anos com habilitação. E as bicicletas elétricas? Essa seria o ideal, né? Tem todo um conjunto de critérios que determina quando é uma bicicleta elétrica. Por exemplo, que ela não tem acelerador, princípio máximo disso aí, né? Que não tem um acelerador e que a velocidade dela vai até 25 km por hora. Totalmente permitido, incentivado, na verdade, né? Que as pessoas pedalem mais, porque a bicicleta elétrica nada mais é do que um apoio somente, né? O condutor tem que pedalar também para ela andar, né? Então isso é muito importante, mas é muito raro, viu, Samuel, a gente vê uma bicicleta elétrica mesmo nos padrões. O que tem acontecido em Bauru principalmente são esses ciclomotores forjados aí em fundo de quintal, sem nenhuma segurança, sem nenhuma condição de trânsito. Isso tem que ser retirado das ruas. O que ele diz forjado os ciclomotores de 25 cilindradas que passam a ter 80. Exato. Ou seja, são envenenados, são preparados em oficinas, em casa mesmo. O kit vai lá, você compra um motor 25, troca determinadas peças e acaba se tornando aí um veículo extremamente perigoso. Mas o que se tem feito para diminuir, por exemplo, os acidentes envolvendo pedestres?
Samuel, nós temos a Polícia Militar, em parceria com o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Indurb, Prefeitura Municipal, através do GARAT, o que é o GARAT, né? Grupo de Ações para a Redução de Acidentes de Trânsito. Todos os acidentes de trânsito, Samuel, todos os acidentes de trânsito que ocorrem em Bauru, eles são analisados, eles são colocados num mapa da cidade para a gente conseguir ver os locais críticos de acidentes de trânsito. Então, uma vez a Polícia Militar tendo conhecimento dos acidentes de trânsito, um exemplo, o local número 1 de Bauru em acidente de trânsito hoje, Avenida Nações Unidas com a Avenida Nuno de Assis. Nós sabemos que aquele local ele é campeão de acidentes de trânsito no determinado horário. Horário de rush, um exemplo. Sexta-feira, das 7 da manhã às 9 da manhã, nós colocamos uma viatura nesse local. Totalmente visível, highlight ligado, para que todos possam vê-la. E nós procuramos fazer isso naqueles locais de maior interesse nosso. E isso tem ajudado muito a redução dos acidentes. No caso de pedestre, não tem outra coisa a se fazer a não se orientar, tanto os condutores quanto o pedestre. Para se ter uma noção hoje, né, os celulares, os smartphones principalmente, os pedestres estão atravessando a via em qualquer lugar, e falando no celular, falando no celular, carro nos dois lados. com fone de ouvido, exatamente. Na diagonal, né, Samuel? Em vez de usar ali a faixa de pedestre, atravessar rápido, não, ele atravessa essa diagonal sem prestar atenção no trânsito. O princípio número 1 do trânsito, Samuel, tanto para condutor quanto para pedestre, você tem que ver e ouvir, você tem que estar sempre atento, né? Você pega uma Avenida Rodrigues Alves aqui em Bauru, o trânsito de pessoas e veículos é imenso. Então, cada um tem que ter essa consciência. Nós temos algumas perguntas, podemos fazê-la? Opa! O Marcos Eduardo Monteiro, ele diz o seguinte: na região central existe estacionamento próprios para motos e não pagam zona azul. Por que as motos que param fora desse estacionamento, às vezes no triângulo que limita o estacionamento entre dois veículos, que dificulta a manobra e saída das mesmas, e essas motos não são eventualmente multadas? Ô Marcos, você está correto. Não são, mas deveriam, viu, Samuel? Já na área central, principalmente, tem o espaço a elas destinado, e a partir do momento que ele estaciona nos locais, impedindo a movimentação de outros veículos, logicamente é uma infração de trânsito. E na área central, normalmente, nós temos os agentes da Indurb, os GOTs, que fazem essa fiscalização, mas a Polícia Militar também faz. Então, a pessoa sentindo-se lesada ou tiver que retirar o seu veículo, não conseguindo, faz o 90, a viatura vai até o local, vai fazer a autuação nesse veículo que está estacionado irregular. Caso o proprietário não compareça, a gente solicita o guincho e retira de lá. O Marivaldo, que é conhecido como Marivaldo do drone, eu não sei se o tenente o conhece, ele diz que tem algum estudo da Polícia Militar de São Paulo em usar drones para serviços de apoio ao policiamento, principalmente na criminalidade e trânsito, pois o Rio de Janeiro, a capital, já está utilizando esta tecnologia com mais vantagem e um custo mais em conta. Exatamente, eu acho que a tecnologia ela nos ajuda muito, né? Potencializa o trabalho da Polícia Militar. Em Bauru, falando precisamente em Bauru, está para ser implantado o sistema de vídeo monitoramento, né? Uma parceria entre Polícia Militar e Prefeitura Municipal. Faz tempo, mas precisa sair do papel, né, Samuel? Precisa vir para a realidade. Eu acho que chegando para nós isso aí, logicamente que o drone, né, ajuda muito, né? E vamos torcer. Para que venha também o drone, viu, Marivaldo? Para que venha o drone, para tudo. Exatamente. O José Leme da Nova Paulista, ele diz: a Indurb de Bauru, através de seus guardas de trânsito, tem multado muito e arrecadado dinheiro com as multas nos centros das cidades como nos bairros. Agora falta sinalizações, que são precárias. Tenente, existe um entrosamento entre a PM e a direção da Indurb para que esse dinheiro seja melhor aplicado na segurança do trânsito em Bauru? Exatamente. Com relação à sinalização, né? O Código de Trânsito ele fala que quando a sinalização ela é ineficiente, ineficaz ou está lá pela metade, o auto de infração ele é cancelado, né? Então isso não o auto de infração ele deve ser cancelado.
A Polícia Militar, nós trabalhamos em conjunto, sim, com a Prefeitura e a Indurb, né? E isso é muito importante, esse fator da interação. Vale frisar também o que eu acho importante. O condutor, uma vez que ele comete a infração de trânsito, ele deve ter uma análise de consciência, né? Porque muitas vezes, quando você comete uma infração de trânsito, você está ciente do que você está fazendo. Por exemplo, Samuel, se você está falando ao celular em via pública, você sabe das penalidades. Claro. Se você estaciona no local onde tem um proibido estacionar, um proibido parar e estacionar, você está cometendo uma infração. Claro. Então a gente tem que, às vezes, tentar incutir isso na nossa mente. Nem sempre o poder público, né, ele está... Tenente, eu quero agradecer imensamente a sua presença e augurar que seja muito proveitosa a Semana do Trânsito aqui na nossa cidade. A todos que nos acompanharam, deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos do nosso telejornal. Tenham todos uma boa semana.